vocês. Para quem não deu bom dia ainda, sinta-se bom dia agora. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida aqui. Quem aqui é mãe? Quem é mãe? Quem deseja ser mãe? Fora isso, eu acho que agora todo mundo consegue responder. Quem aqui tem mãe ou já teve mãe? Ninguém escapa dessa, né? Então, quando a gente fala de mãe, eu acho que você vai entender muito bem. Tem uma história na Bíblia que eu acho muito interessante. Está lá em Mateus 20, 20. Depois você pode olhar. Mas você certamente vai lembrar dessa historinha. E é aquela mãe que de repente chega para Jesus e fala assim: Jesus, olha, está aqui meus 2 filhinhos e eu queria te pedir um favor. Eu queria, quando só fosse lá para Glória, que um ficasse na direita e o outro ficasse na esquerda. Típico de mãe, né? Podendo dar um jeitinho para beneficiar os filhos, é isso, né? Arrumar um cantinho. Mas nessa história, a gente sempre vai ver depois que Jesus dá uma resposta educada para ela e depois ensina os discípulos a questão de prioridade. Quem é? Né? O maior não deve ser, tem que ser aquele que serve e não aquele que se acha melhor. Mas essa semana eu estava passando roupa, e não se assuste, eu gosto de passar roupa, né? E a Yara fica bem feliz, porque eu, de vez em quando a Babel está crescendo lá e eu vou lá e derrubo a Babel. Mas eu gosto, não se assuste, tá? Eu sou meio fora da casinha em relação a algumas coisas, eu gosto de passar roupa. Outros serviços de casa nem tanto, mas eu me viro. E eu estava passando roupa e eu aproveito aquele tempinho, então eu estava ouvindo. Eu tenho um aplicativo que tem a Bíblia, né? E ele também tem a opção de você ouvir. E eu estava ouvindo ali, então liguei, estava de repente o capítulo de Mateus, e chegou o capítulo 20 e eu estava ouvindo essa historinha. Mas me chamou a atenção uma pequena palavra que surge no meio desse relato, dessa mulher quando ela chega. Essa mulher chega para Jesus e antes de fazer o pedido, diz o texto, e o adorou e em seguida fez o pedido. E me chamou a atenção isso, que muitas vezes a gente chega à presença de Deus para adorá-lo, mas a gente já tem uma intenção por trás. Nós já temos alguma coisa em mente que a gente quer fazer ou que a gente espera que Deus nos faça, que Jesus faça para a nossa vida. Então, às vezes eu paro para me perguntar, será que a nossa oração é uma adoração sincera ou uma adoração interesseira? Simplesmente uma forma educada de chegar para Jesus e pedir as coisas. E às vezes se comenta que um dos momentos em que nós, enquanto cristãos, o momento que a gente mais mente é durante o período de louvor. Que às vezes a gente canta algumas coisas que não são verdade na nossa própria vida. Então a gente não para para pensar, a gente não para para refletir. E muitas vezes quando a gente fala uma série de coisas, a gente se arrepende depois, não é verdade? E quando a gente canta, será que não é a mesma coisa? Com que propósito, com que espírito você veio nessa manhã pensar aqui perante Deus? Porque você tem um motivo, você já veio aqui com a cabeça feita para alguma coisa, ou você está aberto para aquilo que Deus quer fazer, que Deus quer falar com você? A história não torna claro se o pedido dessa mãe era um pedido interesseiro de colocar os filhos numa boa posição, ou se era um desejo sincero de colocá-los no altar de Deus. E muitas vezes, essa é a nossa oração, quando a gente ora e intercede pelos nossos filhos, colocando eles na presença de Deus, não para estar no melhor lugar, mas para que eles estejam realmente na presença de Deus. O texto não dá condição para a gente afirmar nenhuma coisa, nem outra. Mas o alerta serve para nós. Com que objetivo você está aqui nesse momento?
eu queria pedir agora que cada um de nós pudesse abaixar a cabeça e, sinceramente, perante Deus, colocar o nosso coração agora e perguntar: Senhor, nessa manhã estou vindo aqui para te adorar, para ouvir a tua voz de fato, ou estou aqui simplesmente preocupado com os meus afazeres diários, com o que eu vou fazer de almoço, com o que eu tenho que fazer à tarde, enfim. Por que você está aqui? Para adorar a Deus de fato? Ou porque você está aqui simplesmente com um objetivo a mais? Se coloque na presença de Deus. Deus, eu quero te agradecer porque nessa manhã nós temos o privilégio, a oportunidade tão preciosa de estarmos na tua casa para estar na tua presença. E nem sempre o nosso coração está aqui por completo. A nossa mente às vezes está ocupada com tantas coisas. Cada um dos meus irmãos agora nesse momento está colocando a sua própria vida perante o Senhor. E eu peço que de fato o Senhor sonde o nosso coração, para que cada um de nós possa entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer ensinar. Queremos te adorar de fato, em espírito e em verdade. Por isso, pedimos, fala conosco neste dia. Somos gratos pela vida que se renova sobre nós, as tuas misericórdias que mais uma vez se renovaram sobre as nossas vidas. Mas queremos nesta manhã conhecer mais o Senhor, nos aproximar mais e mais de Ti, para que as nossas vidas sejam verdadeiramente transformadas. Por isso, Pai, nesse momento, que esse cântico seja de fato a nossa oração. Pedimos isso em nome de Jesus. Se você conhece esse cântico, cante conosco. Se não, faça dele a sua oração. Ok? Amém? Podemos colocar Jesus no devido lugar.
Pai, muito obrigado, Jesus, pela tua grandeza, pelo teu amor, porque tu és um Deus santo, digno, justo, o Senhor é bendito, o Senhor é soberano, e nós estamos reunidos nessa manhã aqui para te louvar, te exaltar e glorificar o teu nome. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos essa porta aberta para te louvar. Obrigado, Senhor, pela graça que o Senhor tem derramado nas nossas vidas, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor. Muito obrigado, Senhor. Teu nome. Amém. Pode sentar? Nós temos uns pequenos avisos, mas muito importantes. Mais importante de todos, dos primeiros mais importantes. No domingo que vem, o nosso culto não vai ser pela manhã, o nosso culto vai ser pela noite. Nós estamos fazendo não vou falar teste, mas levando para outro horário para ver qual vai ser o alcance da comunidade, como vai funcionar. Então, no domingo que vem não tem de manhã, só à tarde, às 18h30. Esse é o culto que nós vamos ter semana que vem. Então, marque na sua agenda, veja que é uma mudança grande. Daí você vai ali, chega e fala, nossa, o pastor dormiu demais e não abriu a igreja. Então, fica o aviso. No domingo, dia 2, no sábado, dia 2/9, a Assembleia já foi? Não. Na Assembleia. No dia 26/8, às 16 horas, nós vamos ter a nossa Assembleia. Todos os membros são convocados. Os que não são membros também quiserem vir, não tem problema nenhum. Pode vir acompanhar sem problema. Mas você que é membro, temos algumas coisas a decidir. Não são coisas não são muitas coisas, mas temos que decidir e temos que estar todos juntos para tomar essa decisão. Próximo. No dia 2/9, essa é uma coisa que eu sempre gosto, que é o grupo de família, grupo familiar. Isso é algo que a gente vai começar a fazer aqui na igreja. O primeiro encontro vai ser lá na minha casa, acho que tem um endereço ali, quem não souber como chegar, depois eu explico. Mas vamos se envolver nisso. No grupo familiar, que nós realmente vamos ter comunhão. Aqui eu posso cumprimentar a Ana e pronto, vou embora daqui a pouco. Falei com a Ana uma vez e tchau. Mas no grupo familiar a gente pode trocar experiências. A gente pode chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem. Então, vamos dê essa chance para você mesmo. Você fala, mas mais um programa de igreja? Que chato. Não é. Prometo que não vai ser um estudo maçante, não vai ser aquela coisa onde a gente vai ficar estudando. Não. No fim vai ter comida, senão a gente não somos menonitas, né? Então, convido a todos, lá na minha casa, no dia 2/9, às 19 horas. Já tem mais algum? Agora, dízimos e ofertas. Você que veio preparado, agora é nosso momento de oferta. Se você não veio preparado, não tem problema. E é aqui no cantinho, tá já? Isso é um privilégio para nós membros. Você que está visitando, fique tranquilo, tá já? E muito obrigado pelos que nos visitam pela primeira vez. Obrigado, Maurício, por você estar aqui junto com a gente. Que Deus abençoe a tua vida. E todos que estão aqui, não tem mais ninguém aqui pela primeira vez. Então já é todos da casa. Sejam bem-vindos também. Vamos cantar mais uma vez? Acho que nós temos muitos motivos de gratidão. Se você não tem oferta, mas você tem o melhor de tudo, a sua vida, para colocar perante Deus como oferta agradável a Ele, né? Por isso nós podemos agradecer a Deus. Tudo
nossa vida seja plenamente agradável a Deus, né? Seja em palavras, seja em obras, sejam de fato agradáveis ao Senhor. É a nossa oração agora, em nome de Jesus. Espere as crianças, que elas possam ser ministradas pela Tua Palavra. Toca os lábios da Tua serva, vai falar, que ela seja realmente usada por Ti. E a nós que ficamos aqui, que nós possamos estar abertos àquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração. Fala conosco. Oramos por isso em nome de Jesus. Podemos ficar? Hoje, mais uma vez, teremos a minha alegria, o professor Arthur nos trazendo a palavra. Creio que vai ser um momento que Deus vai edificar nossos corações, que os nossos corações sejam abertos ao que Deus quer falar no nosso coração e que os nossos ouvidos ouçam com atenção aquilo que Deus fala. Vem para cá, meu filhão. Quando o Renato perguntou assim, né, quem é mãe, quem quer ser mãe, quem já teve mãe, eu pensei que ele queria dizer que todo mundo aqui é filha da mãe. Né? É isso aí. Tá? Se você se sentiu tocado, né? Volta e meia acontece que, por motivos diversos, o pessoal fica nervoso, fica estressado, né? E a gente costuma dizer, está nervoso, está estressado? Vai pescar. Já tentou, não? Ajuda a ir pescar quando você está nervoso ou não? Não gostou? Fica lá nervoso.
Eu vi um videozinho de uma criança, né? Que ela está dizendo mais ou menos assim: esse negócio de estar nervoso não adianta nada. Já estou aqui faz 2 horas, lambarim não morde, não pego nada. Eu tenho os borrachudos que estão me mordendo, não está com nada isso aí, né? Mas é muito comum a gente ouvir. Será que é? Vamos ver se a Bíblia tem alguma coisa para dizer sobre isso aí. Tá? Se você abre sua Bíblia no Evangelho de Lucas, tá? Vamos caminhar um pouquinho, tá? Rapidinho, só para a gente entender o contexto. Tá? Nós vamos chegar no capítulo 5, mas só a gente vai voando, você vê pelos títulos, pelo todo que você tem. Tá? Deus está preparando tudo para a vinda de Jesus. Aí quando Jesus nasce, né, faz festa lá em cima, os anjos cantam e eles estão anunciando para quem que Jesus nasceu? Os pastores. Os pastores, né, tomavam banho todo dia, obviamente, né? Então ele já está com um cheirinho daquele bom ali, né? Eles pegam e vão lá para a cidade de Belém conhecer onde é que está esse Jesus, onde é que está esse rei que nasceu. Não demora muito, né? Alguns dias depois lá, né, Jesus é levado para o templo. Ali ele vai encontrar 2 pessoas que já aguardam há muito tempo, né? E a profetisa Ana, a Simeão, né? Estão aguardando a vinda de Jesus. E ali, Lucas, né, foi nas palavras de Simeão, o Simeão está dizendo uma dica muito importante para quem é Jesus. Está lá no capítulo 2, né, versículos 30 a 32, né, Simeão vai dizer assim, né, meus olhos já viram a tua salvação. O cara está esperando morrer, né? Ele diz, meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, e agora é importante, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Ou seja, ali ele já começa a dar dica. Essa salvação que veio, esse Jesus que veio, ele não é só para o povo judeu, é para os gentios e para os judeus. O que é um choque imenso para o judeu, porque o judeu, ele viveu 2000 anos pensando, né? Eu sou escolhido, porque eu sou, né? Daqui a pouco já dá essa dica, ó, vai abrir o leque. Aí, algum tempo depois, já alguns anos depois, Jesus vai com seus pais para Jerusalém, para a festa, né? Possivelmente a celebração do Bar Mitzvah, que é celebração da maioridade da criança, né? Ela se torna adulto, e por um motivo Jesus ficou para trás. Né? Então os pais voltam, eles acham que Jesus foi com os amigos, Jesus ficou, e aí quando eles encontram Jesus, Jesus, o que aconteceu? Né? E Jesus tem uma palavra muito interessante, não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai. Tá? Então, tente conectar as ideias. Né? Jesus vem, estão cantando lá, os escanteados pastores são chamados a ver Jesus. Simeão vai dizer, não é só para judeu, é para o judeu e para o gentio. E agora, quando vai falar de Jesus, Jesus diz, eu vim para cuidar das coisas de Deus, coisas do meu Pai, e não para as minhas. Tá? Vai tentando juntar essas ideias. Tá? Capítulo 3, João Batista é preparado para a vinda de Jesus, e a mensagem de João Batista é, arrependam-se. Tá? Ou seja, volta o filme. Lá atrás, se vocês lembrarem, tá? Israel desandou muitas vezes, não fez o que Deus queria, Deus teve que castigar, Deus teve que fazer qualquer coisa para ver se trazia eles de volta. E agora, o cara está vindo, o Messias está vindo, preparem-se para o meio do arrependimento, façam parte desse projeto dele, arrependendo-se, para não serem julgados por ele. Essa jogada, daqui a pouco Jesus aparece lá, ele é batizado, e logo depois do batismo de Jesus, tem uma voz do céu que vai confirmar alguém. Esse é o próprio, esse é Jesus, esse é o Filho de Deus, ou seja, está confirmando, esse é o cara, esse é aquele que João Batista estava falando, esse vem resolver nossos problemas. Muito bem. Logo no capítulo 4, você vê que o diabo vai tentar Jesus e diz, se você é Filho de Deus, né? Então, o Filho de Deus que foi, né? Esse é o Filho de Deus, que é aquela voz do céu, no capítulo 3, agora sim, esse Filho de Deus vence o capeta. Né? Então, transformar pedra em pão ali, depois, né? Questão do templo, questão de adorar a Deus, ele vence. Logo em seguida, no capítulo 4, né? Jesus usa uma profecia no primeiro sermão dele em Nazaré, vai dizer, o Espírito de Deus está sobre mim, tá? E para o quê?
Ele vai me capacitar a levar boas novas aos pobres, né? Ou seja, quase um termo geral para os necessitados, vai especificar, né? Libertar os cativos, os cegos e assim por diante, que a gente vê Jesus fazendo durante a vida dele. Em outras palavras, o que nós estamos vendo aqui? Deus está retomando o controle do mundo. Como assim? Quando Deus criou as coisas, todas estão beleza, está tudo no lugar, harmonia, perfeição, tudo certinho. Aí o ser humano diz: Deus, você não manda aqui. Eu vou decidir o que é certo e errado, agora eu que determino as coisas. Ou seja, o ser humano tirou Deus fora, agora eu mando. E aí a bagunça começou, generalizada, né? Capítulo 4 de Gênesis, primeiro assassinato, dali para diante só ladeira abaixo, desandou. E agora com a vinda de Jesus, Deus está retomando o controle disso. Agora eu vou mostrar como é para ser esse mundo, e essa é a vinda de Jesus. Muito bem, a gente viu isso acontecendo logo na sequência. Como assim? Jesus cura um endemoniado, ou seja, alguém habitado por um espírito mau. O que está mostrando com isso? As pessoas ficam maravilhadas, ou seja, o capeta não tem mais o controle. Logo em seguida, Jesus vai curar a sogra de Pedro. Ela é curada, levanta e serve Jesus. Bom, por causa disso, muitos doentes são trazidos para Jesus, e daí dá um negócio louco na gente, a gente não entende. Jesus se ausenta. Quietinho, Jesus sai de cena. Como assim? Diz ali no capítulo 4, versículo 42, as multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora. Procuraram até encontrar e dizem: Jesus, não vai embora. Por que será? Por que será? Por que Jesus está querendo sair fora e as populações dizem: Jesus, não, fique aqui? Eu desconfio que tem coisa. As pessoas não querem largar Jesus porque é ótimo você ter um médico daquele de plantão do teu lado, não é verdade? Pô, deu uma dor de barriga, ó Jesus, né? Deu uma dor de cabeça, ó Jesus, né? Eles querem Jesus para domesticá-lo, Jesus seja o, né? E Jesus diz: espera aí, a minha proposta é muito mais ampla, Simeão já tinha dito, né? Para judeu e gentil a coisa vai adiante, e eles querem agora Jesus só para si mesmo. Jesus diz: eu preciso ir além, preciso ir adiante para os outros locais. As pessoas não entendem a obra de Jesus. Aliás, quem entende? Nós queremos Jesus para nós. Jesus, resolve os meus problemas, perdoa os meus pecados, me garante a minha vida eterna. Né? A gente está pensando só nisso. Né? Tanto é que se você pergunta, né, por que Jesus veio, todo mundo vai dizer: Jesus veio para nos dar a salvação, né? Para dar a salvação para quem? Estão pensando em nós. Jesus veio para perdoar meus pecados. Nós conseguimos ligar a salvação só em coisas totalmente pessoais, quando a proposta de Jesus é muito além. Né? É para os gentios, é para os judeus, é para a população toda. As pessoas acham que os milagres são um fim em si mesmo. Como assim? Milagre é para resolver o meu problema. Não, não é isso. Milagre está mostrando quem é que chegou. É aquele que Deus mandou, que tem o poder sobre todas as coisas, que vem resolver os problemas trazidos pelo pecado. E nós achamos que Jesus está aí para resolver os meus problemas. É muito além disso. Tá? Claro, esse entendimento daí ele se revela, né, nas pessoas da época e nós hoje, e ele traz uma série de dificuldades. Tá? Vamos agora caímos no capítulo 5. Tá? Agora no capítulo 5 eu queria ler um trecho com vocês, depois a gente pensar um pouquinho. Tá? Agora, né, pense tudo isso que a gente falou até agora, conduzindo para o capítulo 5. Tá? Jesus nasceu, daqui a pouco salvação aqui, judeu e gentil também. Tá? Jesus não vem só para ele fazer as coisas que Deus quer, né? O povo precisa se arrepender e se preparar para ele, para a vinda de Jesus. O que é isso aí? O que está acontecendo? Tá? Pensa um pouquinho. Tá? Capítulo 5, os primeiros versículos. Diz assim: aconteceu que Jesus estava junto do lago de Genezaré e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes.
Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se no barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lancem as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre esta sua palavra lançarei as redes. Fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Vamos pensar um pouco sobre esse trecho, né, que Lucas deixou para a gente, que tem uma série de coisas para a gente fazer refletir. Então, Jesus curou aqui, né, expulsou um demônio ali, a galera está vendo isso aí, então a multidão corre para Jesus, a fama dele está se espalhando. Então, o cara está aí, né? Querem saber, querem ver o que está acontecendo. Porque eles já viram o que Jesus fez. Tá? Mas aqui é interessante que o texto anterior diz que maravilharam-se com sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. No capítulo 4, 32. Parece que eles estão maravilhados com o jeito dele ensinar. Como assim? Jesus, sim, ele faz milagres, ele mostra a presença de Deus, mas tem uma outra coisa. Ele fala em nome de Deus e o que ele faz confirma o que ele está dizendo. Então você tem essas duas coisas. Jesus está falando de um jeito que está chamando a atenção. Não é só da boca para fora, o que Jesus fala está confirmado pelas obras dele. Muito bem, a galera, né, chega lá em Jesus e se empurra, é inevitável. Normalmente, as pessoas pensam no grupo pessoal: talvez Jesus possa me curar, Jesus possa resolver um problema meu. Talvez alguns estão pensando: será que é o Messias que está prometido lá atrás? O que Jesus está fazendo? Jesus ensina em pé e ao ar livre, bem diferente dos mestres da época, porque eles ensinavam sentados e não ao ar livre, sempre entre quatro paredes, porque era o ensino, né, para as pessoas, né, para os alunos, para aqueles, né, pessoas que queriam aprender mesmo ao ar livre. Não, Jesus faz. O que você tem? A multidão aperta para ouvir a palavra de Deus. Eles querem saber o que tem de novo, o que é o reino de Deus que está chegando aí. Só que, tanto na época quanto hoje, o Evangelho de Lucas vai mostrar isso na continuidade, ouvir só não é suficiente. Eu ouvi uma história muito interessante de um cara que ele era surdo de um ouvido, né? Um ouvido literalmente não ouvia nada. Ele dizia assim: eu tenho vantagem com relação a vocês que ouvem dos dois lados. Ele diz: como assim? Ele diz: claro, tá? Para vocês a coisa entra no ouvido e sai pelo outro. No meu não, entra só no e fica. Tá? Gostaram da resposta do cara? Né? Veja, não basta ouvir, né, entrar e sair pelo outro. Precisa se arrepender, precisa ação. Isso vai ser mostrado direto e nesse episódio também. Tá? Pedro tinha acompanhado tudo isso, está olhando, tá? Lavando as redes ali. Tá? Mas quem é Jesus? Jesus está aí, ele já tinha visto alguma coisa. E se Jesus, e daí? Quem é esse cara? Tá? Pedro está estressado. Só que o problema dele, ele está estressado de pescar, não estressado vai pescar, né? Ele pescou a noite inteira, não deu nada, é a profissão dele. Tá? E Jesus está ensinando a galera lá, daqui a pouco Jesus para e diz: ó, Pedro, é um favorzinho. Tem 2 barcos, ele viu de Pedro, possivelmente já se conhece, já tem algum relacionamento e diz: opa, posso pedir um favor?
o barco é o ideal para ele. Por quê? Porque, você entende que ele empurra lá, o barco separa Jesus um pouco da multidão, ou seja, né? Não fica ali empurrando tudo, ele separa um pouco. E segundo, né? Atrás nessa região onde ele está, né? Tem assim umas enseadas íngremes, então aquilo funciona quase como uma caixa acústica ali, né? Uma acústica muito legal. Então é quase que um anfiteatro, é uma plataforma do anfiteatro de Jesus. Então, tranquilo, tá? Posso pedir um favor? Posso usar? Pode. Jesus vai ensinar a galera, mas Jesus vai ensinar o quê? Não diz. Simplesmente, Jesus está ensinando a galera, tá? E aí Jesus para. Simplesmente Jesus para de ensinar, talvez permitindo que o pessoal pudesse pensar, refletir um pouco. Jesus para. Jesus deixa a multidão para se concentrar em quê? Você vai ver isso em muitas situações. Olha, moleque. Volta lá o filme. Jesus para, deixa a multidão para a pessoa. Jesus está passando por Jericó, tem o cego Bartimeu que grita, Jesus com a multidão, Jesus para e vai atender o Bartimeu. Em Jericó, daqui a pouco Jesus está andando com a galera, Jesus para porque o Zaqueu está na árvore, para tudo e Jesus vai. Pera aí, a galera! Sabe o que? Jesus dá uma dica muito importante. Não é estatística, não é número, é vida pessoal, é transformação. Lembra? Nós, como falamos no começo, Jesus está curando ali a galera, né? Está todo mundo, daqui a pouco Jesus sai de fininha. E a galera, Jesus não vai embora, queremos você aqui. E Jesus diz, tem muito mais lugar para ir. Porque as pessoas querem domesticar Jesus para si. Jesus diz, não é desse jeito. Jesus quer relacionamento pessoal com as pessoas. Então Jesus se concentra em Pedro. Pedro está estressado. Noite inteira, nada. O que causa estresse na gente? Às vezes tem crises naturais que causam estresse na gente. Então, minha mãe está com 95 anos. Ela teve um último mês meio complicado. No mês anterior, em 2 meses, passou 3 semanas no hospital. E a última volta no hospital não voltou muito legal. Então agora está mais ou menos 1 mês em casa, começando a se recuperar. Então, hoje de manhã, sempre tem alguém dos nossos filhos lá que dorme na casa dela. Então, hoje a resposta dela foi incrível. Eu falei, mãe, como é que está? Ela disse, acho que estou um pouco preguiçosa hoje. Falei, com 95 já pode, né? É um pouco de... Mas, você entende? Às vezes ela não respondia, às vezes passava o dia quase não falando nada, né? Então, idade, circunstâncias. Ou às vezes você tem expectativa errada. Diz, se acontecer isso, está tudo resolvido e daqui a pouco não resolve. Ou então você diz, puxa, nós estamos no mundo caído. No mundo caído as pessoas decepcionam a gente. Elas fazem coisas que você não esperava, elas agem, né, diferente do que você acha que deveriam agir, e a gente fica estressado. O que a gente faz? Quando diz, vai pescar, acho que o pessoal às vezes quer dizer, sai do ambiente, vai fazer outra coisa para poder repensar. Como assim? Às vezes, ir pescar, ou seja lá qualquer outra coisa que você vai fazer, tira você do ambiente, daqui a pouco você diz, cara, não é para tanto, eu estava tão nervoso, não é para tanto. Ou você diz, acho que eu vou ter que reorientar minhas prioridades, talvez as expectativas estão erradas. Ou você diz, acho que eu vou ter que tomar um novo rumo. Às vezes, simplesmente sair do ambiente ajuda você a repensar as coisas. E talvez essa a proposta de Jesus para Pedro. Pedro está estressado, pescou a noite inteira, não deu nada? Pois para variar, vamos pescar então. O que Jesus diz para Pedro? Leve o barco para o lugar mais fundo e então lancem as redes. As redes que eles usavam na época eram redes de linho. Então essas redes eram visíveis para os peixes durante o dia. Então não era indicado você usar elas durante o dia. Então de noite tranquilo. Você precisava de 2 a 4 pessoas para usar essas redes, nesses locais mais fundos, águas profundas, que você lançava depois para recolher elas. Então esse era o tipo de pesca que era feita. Só que Jesus é do contra. Como assim? Pedro, vamos pescar durante o dia. Hoje, nós pescamos a noite inteira, nós sabemos pescar.
do dia. E Jesus diz, agora vamos nas águas profundas. Ai, Jesus, né? Água profunda é de noite. Durante o dia a gente pesca na água rasa. E Jesus diz, né? De dia e vamos ao lugar mais fundo. É muito estranho, você tem um leigo orientando um expert. Ou seja, alguém que não é pescador, né? Que olha de fora e sabe tudo, né? Tipo nós, né? Quando tem qualquer jogo de seleção, nós sabemos melhor do que o técnico, não é verdade? Nós dizemos, o cara é burro, não faz isso, não é? Nós sabemos tudo, né? E aqui parece Jesus orientando um pescador profissional. A ordem para Jesus é para Pedro, mas eles devem lançar, porque era um trabalho em equipe. Jesus, né? Nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Tá? É quase que um protesto leve, não é? Hoje, vai te catar. Não é desse jeito. Não deu nada. Tá? Mas parece que a briga é entre confiar em si mesmo ou confiar em Jesus. A palavra que Pedro usa para Jesus é mestre. Quase está dizendo, ok, Jesus? Então, você é autoridade, então. Eu fiz por mim, não deu nada. Agora estou transferindo a autoridade. Essa pesca agora é por sua conta. Ele diz, sob sua palavra, vou lançar as redes. Pedro já conhecia Jesus. E parece que aqui ele está demonstrando alguma coisa fantástica. A palavra de Jesus é suficiente. Jesus não precisa mais provar por sinais. Jesus falou, ele é suficiente. É claro que ele está com o pé atrás. Também isso custa para Pedro. Por quê? Veja, você pescou a noite inteira e não deu nada. Você está lavando as redes. Se você for lançar as redes mais uma vez, vai ter que lavar de novo. Ou seja, o teu dia vai ser longo, descansa um pouco. Mas a pesca é extraordinária. Diz ali que as redes estão prestes a romper. Eles vão pedir ajuda para o outro barco com sinais. Tá? Talvez as mãos estavam ocupadas ali, talvez o outro barco estava longe, que eles não ouviam. Fazem sinais de ajuda aí. Tá? Então, trabalhar em pares com barcos, né? 2 barcos juntos, era muito comum. E aqui tem tanto peixe, diz ali, que os 2 barcos quase afundam. Já pensou o tamanho da catástrofe? Né? Então, perdeu o barco, perdeu o segundo barco e perdeu os peixes também junto. Tá? Então, tudo de ruim pode acontecer. O que nós vimos aqui? Jesus guiou essa pesca. Jesus vai guiar muitas outras pescas porque Ele é o mestre. A pesca é dele. Quando a situação acontece, Pedro ele vê a situação e diz, Senhor, afasta-se de mim porque sou pecador. Qual é a proposta de Pedro? Pedro está olhando e diz, opa, estou me deparando com alguém enviado por Deus aqui. Tá? É diferente. Tá? É muito parecido com lá no Antigo Testamento, em Isaías 6. Se vocês lembrarem, né? Isaías entra no templo, ele diz que ele tem uma visão, né? Do Senhor muito elevado no altar, ali, os anjos circulando. E quando ele enxerga, né? Ele diz, vixe, sou pecador, estou ferrado, vou morrer. Porque quem enxerga Deus morre. A santidade de Deus com a pecaminosidade nossa não bate. Tá? Então, pensa, Jesus vai embora. Pensa, traz Pedro. Ter Jesus como companheiro de pesca seria ótimo, porque ele joga para cá, joga para lá, você entende, vai um pouco adiante, você entende, você sempre. Não, ele diz, Jesus vai embora. Eu não sou digno da sua presença. Ou seja, Jesus, você não vai querer estar com um pecador desses. Santidade não combina com pecado, não vai dar. Só que aí nós temos justamente a surpresa do ministério de Jesus. Jesus vem chamar pecadores e não justos. Aqueles que se acham mortos, né, não são chamados. Você vai lembrar dos encontros que Jesus tem, ele se depara com os mestres da lei, os fariseus e tal, que não, chá comigo e tal. Para esses não vai. Mas para os outros que reconhecem a culpa, não, Jesus vem para pecadores, não para justos. Pedro vai ser líder dos discípulos. Ele precisa entender quem ele é. Um líder volta e meia. Ele se põe no pedestal, ele acha que ele é feito de outro material. Lembra um pouquinho Pedro para frente. Né?
Ainda que todo mundo vai te abandonar e te negar, eu não. Eu sou feito de outro material. Tá? Eu sou diferente. Pedro, você precisa entender que você é do mesmo material. Você não se compara do lado aqui, a tua comparação é com Jesus. Um outro exemplo, Lucas capítulo 18, tem duas pessoas que vão orar no templo, na história que Jesus conta. Um é um coletor de impostos e o outro é um fariseu. O fariseu começa dizendo: Deus, eu só vou te lembrar que eu sou muito bom, você talvez tenha esquecido. Tá? Eu dou o dízimo de tudo, né? Até planto uma alface lá em casa, uma hortelã, o dízimo daquilo. Eu jejuo 2 vezes por semana. Jesus, você não está impressionado comigo? Não está batendo palma para mim? E o coletor de impostos, lá atrás, ele diz: não vou nem levantar o olho para cima, porque o olho de Deus vai me fuzilar. É o que Pedro está pensando aqui. Diz: eu sou um pecador, não tem coisa boa nenhuma aqui. Então, Pedro vai ser líder, ele precisa entender. Líder não está acima. Líder é igual. Ele pode ter uma responsabilidade maior, mas ele é tentado igual, ele tem dificuldades igual, ele tem lutas igual. Pedro, com você é a mesma coisa. O Evangelho de Lucas e na vida é bem assim. Quem sabe que é pecador, reage bem a Jesus. Quem acha que não é pecador, quem acha que está um degrau acima, não reage bem a Jesus. Ele se torna concorrente de Jesus. Pedro aqui reconhece: Jesus é agente de Deus, Jesus está agindo aqui. Ele ainda está no processo de entender quem Deus é. Mas ele diz: Deus está agindo aqui. Pedro se prostra diante de Jesus. E aqui é o contrário do que o Renato colocou no começo, né? A mãe de Jesus, de João e Tiago, quer assegurar o melhor para os seus filhos. Aqui Pedro não busca o melhor para ele, não busca o poder para ele. Jesus, vai embora. Eu não estou no nível de receber você. Ao mesmo tempo, né, parece que Pedro se agarra aos pés de Jesus. Né? Então, sabe, um negócio meio conflitante aqui. Jesus vai embora, sou pecador demais. E por outro lado, Jesus, por favor, fique. Não é essa ambiguidade que está dentro da gente, às vezes, também, que se diz Jesus. Eu acho que não dá jeito mesmo, né? Quando eu acho que já venci o pecado, daqui a pouco eu volto. Quando acho que já devia ter, né? E ao mesmo tempo, Jesus, mas se você for, está louco, né? Eu preciso do Senhor. Então, essa ambiguidade que nós vemos nele. Ele e os companheiros dele estão admirados. Tá? Que negócio incrível essa pesca. Mas eles também olham para Jesus e dizem: esse cara, esse santo conosco. E Jesus diz: não se preocupem, vocês não precisam temer esse que é santo que está com vocês. Jesus não está falando aqui para Pedro em perdão, mas está falando em comissão. O que ele diz? A partir de agora vocês vão pegar gente. E a ênfase, né, do original aqui, vocês vão pegar gente viva. Como assim? Só tem gente viva. A comparação aqui é justamente com o peixe. Você tira o peixe da água, ele imediatamente morre. Em questão de alguns minutos ali, ele já morreu. Gente é diferente. Tá? Você vai pescar gente, tá? Essas pessoas que vocês vão pescar, elas vão ser libertas. Ou seja, elas vão ser restauradas à vida, porque o pecado destrói a vida delas. Desde a queda lá atrás de Adão e Eva, né? O pecado está destruindo as pessoas e vocês vão pescar essas pessoas e restaurar elas à vida, dar liberdade para elas, porque se o Filho vos libertar, vocês vão ser livres. Quando Jesus chama Pedro agora, não é para perdoar os pecados dele e garantir um lugar no céu para ele, não é nada disso. Tá? Eu vou fazer você pescador de gente. Em outras palavras, Pedro não coloca a placa na porta, né, do escritório dele: volto logo, saí para o almoço, já volto. Não tem. Tá? Ele está largando de vez, ele está mudando de ramo. Agora ele passa a ser um pescador amador. Até agora ele era um pescador profissional, agora vai ser um pescador amador, porque profissão, pescador de gente. Ele vai precisar aprender como é, vai ter que ir para a escola. Na época, os rabinos
tinham discípulos e viajavam com eles. Esses rabinos cuidavam do mestre. Os discípulos escolhiam o seu rabino, mas com Jesus é diferente. Jesus escolhe as pessoas. Jesus não fica dependendo agora desses seus discípulos que sustentam ele. Talvez até a venda dos peixes dessa pesca incrível sustentou a família desses discípulos que vão caminhar com Jesus por algum tempo. Mas o contraste aqui é muito grande. Lá atrás, as pessoas, Jesus não vai embora, fique aqui, porque você resolve nossos problemas. Agora os discípulos fazem o contrário, eles abandonam tudo e seguem Jesus. O contraste é muito grande. Veja que os discípulos aqui eles estão abandonando a entrada financeira. Eles estavam tranquilos. Ou seja, um pescador vivia melhor do que a maioria da população. Ele pescava, conseguia vender os peixes, então ele tinha uma condição relativamente boa. Então, ele está abandonando. Mas como assim? Você abandona algo para algo melhor. Ou seja, você larga um emprego que tem um salário mais baixo para o mais alto. Eles estão largando agora um emprego razoável para não ganhar nada. Para compartilhar com Jesus insegurança, perigo, calúnia. Nossa, estranho. Dinheiro com os peixes acaba logo. Mas o trabalho de Pedro, dos outros discípulos, terá valor eterno. Estão abandonando para algo superior, mas medido pelos valores do reino, não medido pelos valores humanos. Eles abandonam tudo para receber uma comunidade que compartilha suas posses. Se você lembrar da igreja em Atos, alguém tem necessidade, eles compartilham. Você entende? Essa é a ideia. Nós estamos abandonando para receber de outra forma. O que será que Pedro, Jesus, Lucas, o que esse texto quer nos ensinar? Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Primeiro, conhecer Jesus transforma as pessoas. Você dentro da igreja é obrigado a dizer sim, porque senão você fica ruim. Mas pense um pouquinho, conhecer Jesus transforma as pessoas. Significaria dizer que uma família, uma empresa, uma família estendida, uma cidade, um estado, um país que tem Jesus, ele vive de modo diferente, é isso? Um país que tem uma porcentagem maior de cristãos vive os valores mais parecidos com Cristo do que? É isso? Aí você vai dizer, sim, deveria ser, mas muitas vezes a gente não vê. A gente vê até nossos irmãos, a bancada evangélica lá em Brasília, eles defendem o seu e não defendem o melhor para a população como um todo. E volta e meia acontece entre a gente tudo isso aí. Então, peraí, conhecer Jesus transforma? Deveria, mas nem sempre faz. Então, talvez a pergunta é, quem é Jesus então? Não, Jesus a gente sabe, Jesus veio para morrer pela gente, para nos dar a vida eterna, para perdoar nossos pecados. É um Jesus para mim? Sim, Jesus me perdoa, e daí? Não, daí nada, porque eu garanti a minha cadeira no céu, é isso? Talvez, a essas alturas do campeonato, Jesus tivesse que dizer para a gente, tá em dúvida, mas não vai pescar, ou vai correr, ou vai viajar, ou vai pedalar, ou vai fazer alguma coisa que ajude você a colocar a cabeça no lugar. Quem é Jesus? Se Jesus é Deus, você só tem duas reações. Ou você se joga de joelho diante dele, você que manda na minha vida, ou então você diz, você não reconhece o Senhor, você não manda aqui. Vai procurar com a turma. Só tem esse tipo, porque ele é Deus. Aí você diz, não vai ser aqui. Ou você. Então, nós precisamos caminhar um pouco para adiante, simplesmente achar que Jesus é alguém domesticado para mim. Não é. Perceber quem é Jesus é determinante para a sua vida. E talvez, para mim e para a sua, a gente já está tão acostumado. Não, Jesus, não, tranquilo, a gente sabe quem é. Para um pouco. Quem é Jesus?
Se Ele é Deus, o que Ele fala é verdade. O que a sociedade fala talvez não é tão verdade quanto Ele fala. Se Ele está dizendo que a verdadeira vida está nele e não nos bens, e não nas posses, e não nos série de coisas, então está na hora de eu dizer, peraí, Ele é Deus, Ele está falando, Ele tem... Como que a minha vida vai ser modelada baseado no que Ele está dizendo? Então, quem é Jesus? Pedro teve uma experiência transformadora com Jesus. E esse é o chamado para mim e para você. Quem é Jesus? Já parou para pensar? Como que esse Jesus influencia o teu dia a dia, a tua vida familiar, no trabalho, seja lá? Essa é a pergunta essencial. A segunda pergunta. Quando Pedro experimenta quem é Jesus, Jesus logo chama ele, escuta, não é para você o negócio, é muito além. Assim como Jesus veio não só para ele, mas judeu e gentil, e além, os galileus que queriam só Jesus para ser Jesus, fica aqui e faça milagre para nós. Jesus diz, eu tenho que ir além, também é para Pedro. Ou seja, você vai pescar pessoas vivas. Há muitas maneiras de fazer. Vamos fazer umas perguntas. Para quem ou o que Jesus está enviando você hoje? Diz assim, ok, Jesus, para onde? Ou para quem você está me enviando hoje? Aonde você quer que eu olhe, que eu converse, que eu estenda a mão para quem? Por exemplo, existem muitas pessoas deprimidas, dependentes, sem esperança. Eu li faz um mês um relato de alguém que foi para uma instituição, fazer um trabalho voluntariado com pessoas que estavam em situação difícil. Ela fazia isso, hoje eu estou fazendo festa, porque meu amigo dessa instituição está agora há um mês sem se cortar. Como assim sem cortar? Só depressão, a dor que eles sentem dentro é tão forte que eles infligem dor física neles mesmos, se cortando às vezes na mão, nos braços, nas pernas, porque aquela dor física afasta um pouquinho a dor interna que estão sentindo. Faz um mês que essa pessoa não se corta, está fazendo festa, já alcançamos muita coisa. Que incrível! Aí você diz, mas eu vou ser enviado para ajudar? Sim, porque é o que Jesus fazia. Jesus ia ao encontro. Talvez dependentes, pessoas que não conseguem, você vai lá e está ao lado dele. É para essas pessoas que Jesus está te enviando. Ou para tornar o invisível visível. Quem são os invisíveis? A nossa sociedade valoriza quem produz. Quem é o primeiro lugar? O segundo já é o primeiro dos últimos. O segundo não é nada, o terceiro não é nada. Tem muitas pessoas invisíveis. Que o cara não está nas manchetes. E você vai ao encontro dessa pessoa, você fala com essa pessoa que não é celebridade, mas você vai ao encontro e estende a mão para essa pessoa. Ou então, parar, ouvir, ver, se importar, abraçar, esperar. Tem tantas pessoas que estão precisando, e parece que o pós-pandemia aumentou ainda mais a necessidade. Então, a gente vai no mercado. Minha esposa está aí, ela tem um dom especial, porque quando ela olha para alguém, a pessoa olha e já começa a compartilhar a vida dela com ela. Você vai no mercado, às vezes é perder de vista, você só tem horário para chegar, horário para sair. Às vezes no caixa, você pergunta daí como é que você está, e a pessoa começa a despejar a sua vida. A pessoa está tão desesperado. Pare um pouco, ouça. Olhe ao redor, veja onde está a necessidade, se importe com alguém, abrace alguém. E às vezes você tem que esperar, porque você fala e não vem retorno. Então, nesse último mês com minha mãe, tem sido um pouco complicado. Porque, eu não sei, a gente, ela está se recuperando, às vezes a gente pergunta, mãe, você quer isso? Daí dá aquele silêncio. Você fica um minuto quieto, aí você pergunta de novo, mãe, é isso que você quer? Daí dá de novo 1 minuto e 2 minutos, ela não responde. Aí você faz o quê? Assim? Essa é a nossa reação. Não, espera. Às vezes, você quer que as pessoas mudem a toque de caixa, isso leva um pouco de tempo. Então, para quem? Peça para Deus, para onde?
E eu fico sempre impressionado quando eu olho para Jesus, né? Porque Jesus está andando, daqui a pouco no meio da multidão, Jesus para tudo, Jesus vê um Bartimeu, ele vê um Zaqueu, Jesus... Mas como que ele enxerga? É porque ele tem o radar dele ligado. É assim, Jesus, me dá o teu radar. Me dá o teu radar que eu esteja andando aqui, daqui a pouco você enxerga. Essa pessoa está precisando. E você para conversar. Já fazem alguns anos, sai do culto, e aí eu vou conversar com uma pessoa, ela está lá do lado, esperando os filhos dela que estão na escola dominical, e eu estou conversando, daqui a pouco a pessoa olha para mim e diz, por que você está me falando tudo isso? Puxa, eu me senti assim meio agredido, né? Não sei, né? Não, mas o cara daí foi meio agressivo, mas por que você está me dizendo tudo isso? Eu falei, não sei, desculpa, né? Eu estava precisando ouvir justamente isso. Não sei de onde, né? Mas eu vi alguém necessitado, resolvi simplesmente conversar com a pessoa, e parece que às vezes não é aquela palavra de Jesus, né? Vocês não vão saber falar, porque o Espírito vai falar para vocês. Isso aconteceu comigo, certamente vai acontecer com você. E às vezes você precisa só ouvir. Conto mais um caso. Um colega nosso, ele contou que, de um outro terapeuta, né? Alguém que é pago, né? Um psicólogo que é pago, né? E ele pagou para ouvir as pessoas. E aí vem um cliente, né? Senta lá e começa a falar, né? Começa a despejar. Né? Ele tem lá o tempo de uns 50 minutos, que é a sessão ali, e o cara está por 20, 25 minutos já falando sem parar, né? E o terapeuta, ele está procurando intervir, está procurando falar alguma coisa, né? E uma hora dessa o cara, né, deu uma pausinha assim, o terapeuta, né, ele interfere para tentar, né, falar alguma coisa, expressar alguma coisa, dar a opinião dele, né? E o cliente olha para ele, cala a boca, estou te pagando para me ouvir. E falou por mais 25 minutos, né? Chegou aos 50 minutos, disse muito obrigado e pagou a consulta e foi embora. Sabe o que nos diz? É que nós achamos que às vezes, né, quando a gente tem para falar é tão importante e às vezes ouvir é mais importante. Para quem Jesus está enviando para pescar pessoas vivas? Pessoas que têm uma necessidade incrível e você vai emprestar o ouvido, é isso? Vai emprestar o olho para... Sei lá. A pergunta que Jesus faz para a gente hoje é: a luz de Jesus reflete em nós, para os outros? Ou seja, está batendo aqui, indo para os outros, as pessoas estão vendo Jesus refletido em nós, elas percebem interesse, elas percebem que a gente se importa. Onde você está chegando as pessoas? Talvez nem todas vão para a igreja. Não interessa. Lembra que Jesus também está, Jesus curou 10 leprosos, só vão voltando a agradecer. E Jesus não diz, opa, peraí, volta aos 9 porque vocês vão pegar uma doença pior. Não, nada disso. Jesus fez o bem, Jesus olhou, Jesus viu e estendeu a mão. É isso. Eu quero fazer de vocês pescadores de gente viva. Tem muita gente necessitada. Você não se converte para si mesmo, você se converte para participar do plano de Deus, do reino dele. Esse é o convite. Está afim? Jesus está convidando. Obrigado, Arthur. Que convite bom, né? Convite maravilhoso a gente ter essa oportunidade de pescar gente, né? Pescar pessoas, resgatar pessoas, às vezes um mundo tão dolorido, né? E aí fica uma dica, às vezes convidar para a igreja é muito difícil. A pessoa não vem para a igreja, ela não gosta de vir para a igreja. Convida para o culto familiar, convida, viu? Isso é um sinal, que é verdade o que eu estou falando. Convida para o grupo familiar, convida para ir na sua casa. A igreja às vezes não vai ser o primeiro passo. Talvez vai ser você abrir a porta da sua casa e estar junto com essa pessoa. Vamos estar orando?
Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado por essa palavra que nos exorta, Pai, que nos faz refletir. Para que nós somos salvos? Para que o Senhor nos regenerou, Senhor? Pai, que o nosso coração esteja aberto, Pai, e livre do egoísmo, de pensar que tudo é sobre nós. Não é sobre nós, Pai. Nos ajuda com isso, Pai. Nos dá a luz, nos dá o caminho, para que a gente deixe o nosso orgulho de lado, Senhor. Comece a servir pessoas, comece a estar com pessoas. Às vezes vai dar trabalho, Senhor, mas nos dá toda a calma necessária, Pai, toda a disposição para estar com as pessoas, para que a gente possa ter relacionamento. E em cima desses relacionamentos apresentar o seu Evangelho, Senhor. Mas não só com nossas palavras, mas sim com nossos atos. Muito obrigado, Pai, por nos convidar, Pai, nos deixar ser parceiros na sua missão, Pai. Muito obrigado por isso, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém.